chamada multiparentalidade. 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 A multiparentalidade é uma decorrência da socioafetividade. Ou seja, 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai. 2 pais, uma mãe, 2 mães e um pai. 3 pais. Pode acontecer? Pode. Tanto é verdade que a jurisprudência está de forma unânime também. Todo o território nacional, todos os tribunais de todos os estados do Brasil já julgaram a multiparentalidade. Aí é aquele negócio, que o pai biológico que está na certidão de nascimento não é um pai meramente biológico, ele também é um pai socioafetivo. E o padrasto também quer a paternidade do padrasto. Eu quero. Eu criei durante 5 anos, durante 10 anos. Acho mais de 5, tá? Menos já não dá ainda uma relação socioafetiva. Mais de 5 já começa a dar uma relação socioafetiva. Normalmente os casos são de 10 anos para cima, tá? 10 anos de relação socioafetiva. O padrasto fala, eu quero também a filiação. Só que ele não vai tirar o biológico. O biológico não é meramente biológico, ele também é afetivo. Ou seja, o pai que separou da mãe, biológico, ele vai visitar todos os finais de semana. Ele paga a pensão alimentícia, paga tudo. E criou também o seu filho. Porém, o padrasto também ajuda e colabora com isso. O que acontece? Uma sentença importante em Cascavel. Essa sentença tem toda a fundamentação legal, jurisprudencial e doutrinária. Toda essa parte tem lá, tá? Nessa sentença em Cascavel. Depois eu disponibilizo, deixo no site para vocês, tá? Que é uma sentença que tem toda a fundamentação. Uma vez eu fiz uma declaração de socioafetividade, praticamente eu usei muita coisa de lá, toda a fundamentação doutrinária, jurisprudencial, legalidade, está tudo ali naquela parte. E outro acordo, que aqui é de São Paulo, também eu utilizei. Deu para fazer praticamente a peça toda lá, naquela sentença e no acordo daqui de São Paulo. Tá? Bom, o que acontece? O pai, né, biológico, separou da mãe, mas ele criava também seu filho, pagava a pensão alimentícia e visitava todos os finais de semana. E acabou a mãe casando com outro, virou padrasto daquele menino. E também criou durante 15 anos, no caso de Cascavel, 15 anos. E o padrasto falou assim, olha, fulano, você dá o seu filho para mim? Porque eu tenho melhores condições de criar, inclusive eu vou pagar a faculdade. Eu falei, puxa, eu vou dar com dor no coração. Ele falou, vou aceitar, mas é porque você tem melhores condições do que eu para cuidar. Não é para fugir da responsabilidade. Realmente, o juiz citou rei, Salomão, falou inclusive de Salomão, quando 2 mães estavam disputando sobre uma criança, Salomão disse, corta ao meio e cada um ficou uma parte. Já logo descobriu que era a mãe verdadeira. Né? A mãe verdadeira jamais deixaria cortar ao meio. E a mãe verdadeira disse, filho é seu, não é meu. Filho é seu. E não deixou cortar ao meio. Logo ele já descobriu quem era a mãe verdadeira. E o juiz viu quem é também o pai verdadeiro, os dois eram. Que aquele pai deu com dor no coração, mas foi para melhorar a situação do seu filho. Bom, só sei que na audiência era uma adoção unilateral. Adoção unilateral do padrasto com o seu enteado. Enteado já com 17 anos, já. 16, 17 anos. Ele tinha criado 15. E o pai aceitou. O juiz viu aquilo. O promotor também viu aquilo. Viu que todo mundo estava muito triste com a situação. Contente ao mesmo tempo, mas triste, porque o pai não queria deixar o filho, nem o filho queria deixar o pai. Mas o filho falava que tinha 2 pais. Bom, o juiz provavelmente, você olha na sentença, que foi lá na audiência, deu um toque para o advogado, provavelmente, falou, doutor, emenda inicial e pede para manter o nome do pai biológico. E ele emendou. E logo em seguida está assim, aceito a emenda inicial, e logo ele discorre da sentença e fala da multiparentalidade, deixou 2 pais e uma mãe. Ele fala que há muito tempo tem 2 pais. 2 pais responsáveis, 2 pais, né, que criaram, que educaram. Não há como não resolver a situação. Tem que ser multiparentalidade. E está em todo o território nacional já. E isso muda, altera a certidão de nascimento. Inclusive, o juiz pede para acrescentar o nome do padrasto, sobrenome do padrasto, no menor. E, inclusive, ainda coloca para que estenda isso aos avós paternos. 6 avós. E ainda ele coloca assim, fulano é um felizardo. Num país que se faz campanhas para reconhecimento de paternidade, isso aqui tem 2, há muito tempo. Né? Ministério Público, o Judiciário, o CNJ, tudo faz campanha para reconhecimento, e esse tem 2 há muito tempo. Então, aí o que acontece? O juiz manda alterar a certidão de nascimento. Altera a certidão de nascimento. Não sei nem como que está a certidão, né? Deve ser 6 avós, tá? Eu falo que é um felizardo mesmo. Por que felizardo? Porque tem 6 desculpa para dar, né? Ah, meu avô morreu. Meu avô morreu. De novo morreu? Tem 6, cara. Bom, quanta gente fica, né, brincando com esse negócio de avô que morre toda hora. Esse tem 6, né?
Bom, ele mandou mudar a certidão. Então, a certidão de nascimento vai ter 6 avós e 3 pais. Não fala mais pai e mãe, é filiação. Né? Aí, para alterar o RG, ele vai levar a certidão e vai alterar o RG mesmo. Então, o RG vai sair filiação João, José e Maria. João, José e Maria. 3 pais. Tá? E está tão forte essa posição que teve uma menor que pediu, ela tinha 15 anos, pediu para tirar o pai biológico. Era multiparental e pediu para tirar o pai biológico. O juiz falou assim, não vai tirar o pai biológico. Por quê? Você é menor, não sabe o que está dizendo ainda. E para você é mais seguro ter 3 pais, porque você tem 3 alimentos, tem 3 sucessão e assim por diante. Muito mais seguro para você. Não é? Muito mais seguro. Agora, quando você ficar maior de idade, é outro problema. Aí você que decide. Mas quando era menor, ele não deixou nem tirar a multiparentalidade. Para você ver como que está já enraizado a multiparentalidade. E aí, rapidamente, comentando esse assunto, que é o caso que foi de entrevista aí na Globo, que teve no Fantástico, da adoção. Não viram a adoção? Uma adoção que unilateral, que o padrasto pediu de um pai falecido. Ou seja, a mãe deu em adoção unilateral para o padrasto, que era o marido dela, e como o marido era, ou seja, o pai era falecido, vamos tirar ele. Tirou e colocou a adoção unilateral. Pronto. Só que tinha uma disputa já de direitos avoengos. Os avós paternos já queriam ver a criança há muito tempo. Queria ver, inclusive, fazer visitas. Teve que entrar com a ação, mas não veio essa informação. Aí veio o judiciário e fala assim, mas nós não sabíamos que tinha avós. Pô, a certidão de nascimento tem os avós, né? A certidão de nascimento tem os avós. Tanto é que o ministro o Lewandowski disse, poxa, se não tem o pai, que o pai não é o pai que abandonou o filho, que é perda do poder familiar, é o pai que morreu. Se o pai morreu e tem os avós, tem que citar os avós. Como que passa um negócio desse sem citar os avós? E aí os avós, num belo dia, ficaram sabendo que ele não era mais avós, tirou da certidão de nascimento dos avós paternos. Entrou do padrasto, entrou lá. Então ficou o padrasto com o pai, a mãe, e tirou o pai biológico que era morto. Bom, o pai morreu, o pai não criou a criança porque ele morreu. Não foi porque ele abandonou. Se ele tivesse abandonado, o sócio afetivo sobrepõe o biológico. Mas nesse caso ele morreu. É caso do quê? Multiparentalidade. Ninguém falou isso. É caso de multiparentalidade. O padrasto pode entrar? Entendeu que pode sim, se ele criou. Mas vai acrescentar, não vai substituir. Vai ficar 2 pais. Vai deixar o falecido lá. E não vai mexer nos avós também. Os avós vão ficar lá, poxa. Ó, esse caso é idêntico ao de Itu, o caso de Itu. Eu tenho esse acordo, eu posso deixar com vocês também. O caso de Itu. 2 mães e um pai. Foi o primeiro aqui em São Paulo. Tá? A mãe morreu no parto. A criança sobreviveu e o pai criou essa criança 2 anos sozinho. Eis que ele conheceu uma mulher, uma colega, uma advogada, inclusive, tá lá. Tanto é verdade que fala bem que o menino hoje tem 17, já tem mais de 20 anos agora. Né? Mas o menino está fazendo direito por causa da madrasta, olha a influência, da madrasta. Né? E aí ela criou durante 15, 16 anos. Ela falou assim, poxa, ele é meu filho. Eu não tenho filho, ele é meu filho. Ele é o meu filho. Eu quero o reconhecimento da socioafetividade, da filiação socioafetiva. Tranquilamente, ela ia entrar e sair o biológico, não ia? Só que ela falou o seguinte, não, na peça que ela entrou, filiação socioafetiva, ela pediu também que mantesse o nome da mãe biológica, porque ela não criou porque não quis, mas sim porque morreu, em homenagem a ela para manter. Bom, o juiz é legalista, que ele fez? Tirou o biológico e entrou o socioafetivo, com a maioria julga. Tirou o biológico, mas ela falou, não, mas eu não quero isso. Eu pedi mais uma coisa para manter. Ela apelou, foi para a primeira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a primeira Câmara reformou. Reformou falando que era para manter o nome da mãe biológica. 3 pais e 6 avós também ficaram. Importante, porque tem direitos sucessórios. A mãe morreu nova, tem avós maternos. Os avós maternos morrendo, vai ter direito de representação, o filho. São 6 sucessões, pô. Tá? Então, importante essa multiparentalidade. No caso que mostrou, né, no Fantástico, multiparental. Faltou só falar isso. E ninguém falou que existe essa possibilidade. E hoje o Brasil todo já julgou isso aqui. Saiu uma agora recente, a semana passada, no Rio Grande do Sul, mais uma, de multiparentalidade. Está saindo toda semana tem um. Tá? Então, isso é possível. É possível. Tá? 3 pais.